respeito de um impasse envolvendo um contrato com a Corsã, onde na última sessão da Câmara de Vereadores foi um assunto importante em relação à proposta do vereador de abrir uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Executivo Municipal em relação a esse contrato com a Corsã. E por isso a gente recebe o vereador do município para nos explicar do que se trata esse contrato e por que ele está sendo questionado pelos vereadores. Tudo bem? Bom dia, João. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia a todos que estão em casa e nos assistem e nos prestigiam via rádio. É uma coisa muito complexa, né, de ser explicado em apenas uma entrevista. Se é complexo de explicar em apenas uma entrevista, vocês imaginam o quanto é complexo tu analisar um contrato que compromete a água do meu município e de todos do Vale, que talvez isso, vários vereadores acabaram me ligando durante a semana. Escuta, mas o meu prefeito vai assinar isso? Então, deu meio que um alerta geral para os próximos 40 anos e que tem uma cláusula lá que pode prorrogar por mais 40. Ou seja, se eu for negligente, e a gente paga um preço alto por isso, porque as pessoas acham que tu está lá para polemizar, e na verdade eu não posso abdicar do meu papel de vereador de executar e de cumprir. E o prefeito, ele, no seu entendimento, diga-se de passagem, eu me elegi junto com o prefeito, então não é uma busca de um confronto político. E espero que as pessoas não levem por esse lado, porque envolve a água, o tratamento de água e de esgoto da minha comunidade por 40 anos, e no contrato não foi modificado, se não foi modificado o primeiro contrato que eu aprovei já lá atrás como vereador, pode prorrogar por mais 40. Ou seja, certo que eu não vou estar aqui e eu vou estar comprometendo as gerações futuras e os próximos administradores. Eu gostaria que daqui a pouco, para os nossos ouvintes, eu sei que numa entrevista talvez o tempo não permita que se fale de um todo, mas para explicar para os nossos ouvintes, né, em especial, quais seriam os principais problemas, o que dificultaria, né, esse contrato? São vários. Dessa forma, né? São vários. Eu perguntei em plenário, né, para os meus colegas vereadores, quem dentre ali teria lido o contrato. Deu um silêncio total, porque não foi, o prefeito mandou ele foi até numa quinta-feira anterior falar com nós para saber a nossa opinião sobre assinar ou não os aditivos. Bom, na minha opinião, o vereador não está lá para opinião, tu dá assim numa entrevista, posso opinar aqui, mas a minha obrigação como vereador é votar, é ler, é apreciar e autorizar ou não o prefeito a assinar esses contratos não. Está na nossa lei orgânica municipal. E vendo que o projeto não viria, eu fiz uma indicação, pedi para os colegas a aprovação dela, a gente aprovou essa indicação. Foi para o executivo mandou o projeto para nós. Mas ele mandou o projeto para nós convocando uma sessão extraordinária, que nós teríamos que aprovar, olha, não dava 2 dias. Vocês imaginam um contrato que, até onde que eu li, tinha 15 novos artigos. Entendeu? E aí entrou esse debate, no final das contas não deu tempo de ler mais. Mas a princípio se fala em mais de 50 artigos. Vocês calculam que isso é um contrato novo. Isso não é aditivos. Pela lei do marco regulatório, mudando três artigos, tu cumpriria o marco regulatório. Ou seja, com essa função de querer privatizar a Corsã, emparelharam todo mundo. Fizeram um contrato padrão e botaram o Bom Retiro também na vala comum. Eu falo do meu município, mas para mais de 200 municípios vai ser assim. Então, na hora que o prefeito estava lá falando, e ele foi na terça-feira, foi muito feliz a ida dele na Câmara, porque a gente fez muitas indagações e ele não soube responder nem a metade das indagações que a gente fez. E falando, está gravado lá, que ele tinha que ele tinha delegado isso a um advogado e a um secretário, que também tinha dúvida do secretário, porque senão não estaria lá na Câmara de Vereadores na quinta-feira, e na outra sexta-feira foi assinado os aditivos. E ali eu fiz várias indagações a respeito do saneamento do interior, não soube responder. Existe cláusulas ali que, tipo, que tu pega, tem vários investimentos de infraestrutura, mas existe lá, sabe aquelas entrelinhas, aqueles asteriscos no final do contrato? Se tiver recurso. Ou seja, a gente sabe que lá na frente, depois que tu entregar aquilo ali para a iniciativa privada, que o desenho da Corsã é esse, que vá para a iniciativa privada, tu vai debater o quê?
como a gente está caindo poste na nossa cabeça lá em Bom Retiro do Sul. Foi um contrato pensado de cima para baixo, do governo para cá, e Bom Retiro do Sul tem uma péssima estrutura da questão de energia elétrica. E a água, só que a água cabe a concessão a nós. O município cabe a concessão da água. Então, nós temos a oportunidade, eu gostaria de ter visto um projeto de viabilidade financeira. Por que não o município, então, já que a Corsã vai ser privatizada e tudo mais, por que não trazer essa concessão? Por que o município não debater se existe uma viabilidade financeira para o município privatizar, então, já que existe essa questão do governo de querer empurrar, que querem privatizar todo o pano? Então, eu poderia citar N exemplos, fiz várias anotações. Para cumprir o marco regulatório, precisa mudar 3 artigos, já falei antes, né? Bom Retiro, eu não sabia isso, busquei essas informações, porque a gente não é detentor de todas as informações e nem é detentor da verdade. Mas a maioria dos vereadores não sabia, a gente buscou isso. Bom Retiro teve um faturamento de 4,5 milhões. O que foi investido dentro do município com esse faturamento que o governo teve? De 4,5 milhões. Os remendos de asfalto que deixam de ser feito. Mas aí vai dizer, tá, mas então tu não quer que privatize a Corsã e está dizendo que a Corsã deixa de fazer. Sim. Esse faturamento é em relação mas em relação à Corsã? A Corsã Bom Retiro do Sul. Do município. Do município de Bom Retiro do Sul. Então, a Corsã deixou de fazer. Mas Bom Retiro tem a responsabilidade de cobrar o contrato, de fiscalizar, de multar a Corsã em caso de não cumprimento. Entende? Por que essa empolgação louca de querer, de uma hora para outra, o governo deu um prazo até dia... Foi agora, dia 26, se não me engano, o governo tinha dado um prazo. A gente sabe que para as mudanças do marco regulatório é até dia 31 de março. Por que essa sangria desatada? Por que não trazer para a Câmara de Vereadores, que representa a totalidade da comunidade, por que não levar para audiências públicas, para saber o que as pessoas pensam sobre isso? Então, o governador já tirou esse nosso direito. Ele tirou o plebiscito. Ele tirou isso de nós. Mas a água é nossa. A água é do município de Bom Retiro do Sul, a água é do município de Lajeado, do município de Estrela. Então, já que não fizeram e tiraram isso, vamos escutar a comunidade, porque provavelmente o Eduardo Leite nem sabe para que lado fica Bom Retiro do Sul. Sabe que o Lajeado que é um centro maior. Então, nós vamos deixar que essas pessoas decidam por nós, façam um contrato padrão, mandem para nós, e nós aceitamos de maneira passiva. Então, isso, eu digo, é muito desgastante politicamente ter que fazer isso. Mas se não fizer, eu não quero ser o vereador que entre para a história, sabe, como o negligente, porque se o prefeito assinou um contrato mal pensado, mal planejado, e que não tem as coisas que contemplam o município, se eu sou vereador e eu fico calado, eu sou negligente. A minha responsabilidade é tão igual a dele. Então, mas esse aditivo ele foi solicitado por quem? Existe, como eu falei, existe 3 aditivos que o município é obrigado a colocar num contrato com a Corsã para cumprir o marco regulatório. Só que tem mais de 50 e poucos artigos que eu não li, como eu disse, não consegui ler todos, mas se fala em 50 e poucos artigos que ali desenha para quê? Para que fique atrativa a iniciativa privada. Sim, a Corsã que demandou esse contrato ao município. Sim. Mas existe uma lei federal que diz que tem que ter. Aí o impasse que se teve em relação a essa proposição, onde o prefeito Busato cita que solicita, então, essa sessão extraordinária, o presidente da Câmara não realiza essa sessão, então ele assina sem consultar a Câmara de Vereadores e, por isso, o senhor está movendo essa ação de inconstitucionalidade. Sim, é um primeiro passo, na verdade. A discussão é muito mais ampla. E o João Pedro Pazuello, que é o nosso presidente, coerentemente não convocou a extraordinária para votar um projeto a toque de caixa. Porque, se tu perguntar para todos os 9 vereadores, quando entrou o projeto, entrou no fim de semana, entrou na quarta-feira. E aí, já para ser votado na quinta, que sexta-feira o prefeito já tinha agenda marcada para votar, para ir assinar. Ora, como que tu tem agenda marcada por uma coisa que está na Câmara de Vereadores para ser apreciada? E se nós não autorizassem, o que ele faria? Assinaria por conta? Entende? Não, porque o governo diz que tem uma agenda que tem que ser cumprida. E vai empurrando. Com o outro contrato da Corsã, eu fui vereador de 2013 a 2016. E foi um inferno, essa mesma situação. Desculpa a palavra, mas querer largar um projeto na Câmara de Vereadores numa semana, que uma semana depois seja votado. Eu digo,
E eu perguntava, da mesma forma que eu pergunto para os vereadores agora, alguém leu? Se algum munícipe chegar hoje nos vereadores, bom, nós somos representantes de toda a comunidade. Alguém sabe o que vai ser tá nesse contrato? Alguém tem noção que está comprometendo para todas as gerações, para daqui a 80 anos? Vereador, tem os valores desses aditivos, algo nesse sentido? Como assim? Aditivos desse contrato, de quanto que ele envolve em termos econômicos, financeiros? Foi enviado para a Câmara de Vereadores, mas só como assim, ó, como eu penso que as coisas elas têm que ter como é que eu vou te dizer? Elas têm que ter um passo a passo. E esse primeiro passo seria nós começar a ler o projeto. Ah, não, sem dúvida. Isso aí tá claro que aprovar algo sem ler é absurdo. É absurdo. Né? Absurdo. E em que pé está nesse momento? O prefeito, por conta e risco, ele foi até a Corsã e disse que fez o seu melhor. Mas dentro dessa mesma fala, ele falou que não leu. Que leu só a parte que interessava. E a gente sabe, e eu não estou colocando isso como eu digo, para as pessoas não levar para o lado político. Daqui a pouquinho, eu não sei a pressão que metem para cima dos prefeitos. Que não deve ser pouca coisa, né? A Corsã, ela contratou, e aí tu vai buscando informação, quando tu vê, o carretel nunca para, né? A Corsã contratou 2 escritórios de advocacia para convencer os prefeitos que o melhor a ser feito é privatizar a Corsã. Isso, sem licitação, dois contratos de 6 milhões que o governador pegou e contratou para convencer os prefeitos que o melhor é privatizar. E eu não estou debatendo aqui a questão de se privatiza ou não, mas o primeiro passo. As coisas elas têm um início. Então, qual que é o primeiro passo? É meu direito, é minha atribuição de vereador apreciar o contrato. E lá o prefeito disse que não precisava passar pela casa. Ora, se ele achava que não precisava, ele não tinha mandado para nós. Ele mandou o contrato para nós. Só que como a gente não pegou e não foi irresponsável, a ponto de, em menos de 48 horas, votar, ele foi lá e assinou. Tipo, eu quis dividir a responsabilidade com vocês não quiseram, e então fui lá e assinei. Bom, e agora o que vai ser feito? Vai ser debatido esse contrato na Câmara? Você vai entrar com essa ação agora contra o município? Sim. Assim, ó, tu não pode querer... pato é pato, ganso é ganso, né? Então, dentro do meu conhecimento raso do meio jurídico, a primeira coisa que me veio foi o ADIM, entendeu? Foi o ADIM, porque eu achava que o prefeito estava descumprindo a nossa Constituição. Mas, cara, pode ser estudado um mandado de segurança, pode fazer uma ação popular em relação a isso. Naquele primeiro momento, era fazer com o prefeito, bom, prefeito, tu não respeitou as regras. E eu quero que tu respeite as regras. Qual o meio de fazer quando tem conflito de entendimento legislativo e executivo? O judiciário. Entendeu? É ele que vem para dizer, olha, o João Batista está errado, o Edmilson está errado. E que aí, então, mas que tem que ser feita alguma coisa. As pessoas, como eu fiz uma postagem ontem de manhã, inclusive falando que viria aqui com o link dos sites, para as pessoas terem noção. E não era para concordar comigo, que se olhar lá tem um monte de pessoas discordando, tem que privatizar mesmo, que falta... E é isso, entendeu? As pessoas da comunidade, que são elas que são o grande favorecido ou prejudicado de um contrato mal pensado, elas que têm que dizer o que elas querem para elas. E não o João Batista, por conta e risco deles, não, eu quero esse contrato assim, assado, e manda para frente, porque o governo do estado ele está barganhando com os municípios. Está prometendo quilômetros de asfalto, quilômetros de recapagens. Isso a imprensa em si sabe que isso está acontecendo. Por que isso? Entendeu? Quer dizer, de repente vai de Bom Retiro do Sul, vai ser contemplado lá, vão dizer que, vamos exagerar, duvido que tenha 3 km de asfalto, mas vamos botar 10. A questão política vai ser favorecida enormemente, imagina, para um município pequeno que nem Bom Retiro do Sul. Agora vocês calculam que esse investimento essa barganha é para 80 anos. Bom, vereador, a gente já está com o nosso tempo aqui esgotado. Eu acho que essa é uma pauta importante para a comunidade de Bom Retiro do Sul, bem como você citou, é também algo que é comum a outros municípios, mas a gente vai seguir acompanhando esses desdobramentos. Tem questões jurídicas, que são técnicas, que vai caber à assessoria jurídica buscar aí as soluções. Fato é que é um debate que precisa ser feito. Eu acho que é importante ter trazido essa questão à pauta para que a comunidade se envolva e possa também dizer o que pensa a respeito dessa situação envolvendo a Corsã. Privatização é algo complexo que
tem boas e tem ruins, depende da forma como ela será feita, e é importante a gente ficar atento em relação a tudo isso. Agradeço a oportunidade, porque sem a imprensa eu não teria voz, porque eu moro num município pequeno, onde que, se fosse lajeado seria mais fácil, aqui os holofotes estão virados para a câmera daqui. Se vocês não me dessem a oportunidade, se outros veículos não me dessem a oportunidade, eu não poderia explanar isso para a minha comunidade. E me coloco à disposição de qualquer pessoa que quiser fazer indagação. O telefone de vereador de cidade pequena é público, né? Então a pessoa pode me ligar, pode falar comigo. O que eu não souber, eu vou buscar as informações, porque eu sei do que foi assinado, que compromete a algumas coisas na comunidade, tipo, dos investimentos que não vão ser feitos, porque se não entrar... a Corsã dá prejuízo. Alguma empresa privada compra alguma coisa que dá prejuízo? Obviamente que não, a gente sabe que empresa privada visa lucro. Eu, no meu restaurante, eu viso lucro. Eu quero ganhar dinheiro com o meu restaurante. Então, é uma coisa muito complexa para o João Batista, simplesmente, numa sessão ou 2 sessões, falar e dizer que aquilo ali é verdade absoluta, que aquilo ali tem que ser e pronto. Da mesma forma, só que o prefeito ele teve uma ação. Ele teve uma ação que acabou, acredito eu, que da forma que os aditivos no contrato, prejudique muito a minha comunidade. Que os reflexos não vão ser para agora 2, 3 anos. Que pode ser 10, 20, 30, 40, 50, até 80 anos. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o vereador de Bom Retiro do Sul, João Batista Ferreira. Também tem uma matéria feita pelo Vinícius Mal no site independente.com.br. Tem contraponto do prefeito também, o Edmilson Busato, e mais informações